pessoal começar a chegar, né? Aí assim é porque ainda não tem ninguém, né? Uhum. Francisco Fernandes. Boa noite. Lúcia. HCL. HCL, meu marido. Alcigério. Aline. Laelder. Aqui na carinha. Vilene também, assistindo a gente. Ela tem que ver pra Sibeli, mim. Lucas. Eu já tinha enviado. Laelder, já estamos Oi. lhe escutando. Eu Tá acho me que ouvindo? É só a câmera, ele tem que inverter. Deixa eu ver. Eu acho que é a sua câmera que tem que inverter, a Aleph está Pronto. dizendo aqui. E Pronto, Ok? deu certo. Tá ok. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, peraí. Tá Pronto. certo. Quando você tá dando uma ajeitada, eu vou dando as boas-vindas iniciais e alguns avisos, pode ser? Pode, fica à vontade. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, outra trabalhadora da Casa Espírita, e é uma satisfação imensa estar aqui com o nosso querido Laelder, que ele vai trabalhar um tema muito bacana hoje, que é sobre a importância da interiorização do movimento espírita. Né? Toda essa programação, essa palestra de hoje é uma continuidade da programação dos 30 anos do grupo Espírita Renascer, certo? E só fazendo um lembrete para a gente, próximo domingo, dia 13/9, nós vamos ter o tema Ser Sal, Ser Luz, com a nossa querida Lili e com o Denilson, da Sociedade Espírita Mossoroense. No dia 20 de setembro, nós vamos ter a nossa querida Sara Vieira com o Éden, que é o presidente da FERN, e ela vai falar juntamente com ele sobre a pandemia do Covid e o conhecimento espírita, né? Como é que a gente fica em relação a isso. E para fechar nossas comemorações, nós teremos lá no dia 27 Alcídia, juntamente com o Sérgio Vilar, que é da TV A Caminho da Luz, falando sobre Chico Xavier, a importância de Chico, né, em relação ao movimento espírita brasileiro, certo? Bom, e antes de começarmos de vez, também só queria fazer uma pequena reflexão aqui, uma pequena oração desse livrinho aqui de André Vilar. E o tema de hoje que nós escolhemos foi sinceridade, certo? Tereza Raquel, seja bem-vinda. E sobre sinceridade ele fala o seguinte: procure sempre ser sincero com você mesmo e sem ilusões ou desculpas. Não se preocupe com a aprovação dos homens, e sim com a aprovação de Deus. Assim que você for sincero com você mesmo, procure ser também com o meio onde você vive, colaborando para diminuir as diferenças, iniquidades e maldades. Sempre seja verdadeiro, mesmo se no meio que você vive, você seja convidado ao contraditório. Se não puder mudar o mundo sozinho, pelo menos faça a sua parte, sem esperar a participação do próximo, pois cada um está no estágio que lhe diz respeito. Chegou o momento de fazer a sua parte, e é com isso que você deve se preocupar, né? Então, pensando na nossa parte, pensando no que nós somos, no sentido de divulgação e de propagação dessa doutrina, nós estamos aqui hoje, né? E aí nós vamos começar a iniciar de fato a nossa palestra de hoje, que tem, mais uma vez, como tema a importância da interiorização do movimento espírita, certo? E aí,
nós convidamos o Laelder. Queria dar uma boa noite, umas palavras iniciais, Laelder, para o nosso público. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Agradeço de coração essa lembrança e que, na realidade, para mim me honra muito estar entre vocês aí. Principalmente a gente conhece, não desde o início, mas a gente conhece a história desse grupo, digamos assim, o grupo das 7 mulheres na época. É verdade, continua tendo muita mulher na gerência, na gestão, né? Na gestão. Então a gente fica feliz porque participei também de outra data de aniversário comemorativo dessa instituição e fui muito bem acolhido ao longo desses anos todos. E todas as vezes que eu vou para aí, a gente já, antes de chegar, já sente saudade porque vai ter que voltar aqui para Natal. E pelo carinho, pela atenção que esse grupo e os que fazem, né, a família Renascer toca a gente. É com muita alegria que eu estou aqui presente. Muito obrigada. A Vilene está mandando um abraço para você. E é a primeira vez que a gente... E é a primeira vez que eu e você temos um contato mais direto, né, Laelder? Que seja o primeiro momento de outros debates, não é isso? Com certeza. Vamos tentar. Bom, hoje nós preparamos, pessoal, um pequeno roteiro que aí a gente vai discutindo paulatinamente, né? Vamos discutindo devagarinho, que para tentarmos abordar esse tema da importância da interiorização, nós estamos colocando que é importante, né? Então, nós entendemos que o movimento espírita ele deve ser interiorizado, né? Então, nós já partimos desse entendimento de que é importante interiorizar no sentido de expandir o movimento espírita. E para a gente comentar um pouco isso, nós dividimos o nosso debate em 4 grandes temas, certo? E aí a gente vai traçando eles devagarinho até antes das 7 horas para a gente não ultrapassar a 1 hora da live, certo? E aí nós traçamos o seguinte: a grande família humana, fraternidade e afeto para a propagação do espiritismo, o centro espírita como a célula básica da divulgação da doutrina espírita, condição sociocultural e ser espírita, limites e possibilidades, e por fim, evolução dos espíritas do Brasil. E aí a gente faz traça um pouquinho do entendimento desse aumento populacional e perfil do espírita brasileiro, certo? E aí, Laelder, eu queria primeiro conversar com você, né? Como é que a gente trata o espiritismo enquanto esse grande movimento, enquanto esse grande passo que nós damos no sentido de tratá-lo pelo sentido e pelo paradigma da fraternidade e do afeto? Como é que a gente poderia começar esse debate? Certo. Quando eu fui convidado a tecer algum comentário desse tema da interiorização do movimento espírita, margeando, digamos assim, além das estruturas da capital, a primeira coisa que me acudiu foi não só a interiorização, é a internalização. Perfeito. Eu tenho que internalizar o conhecimento espírita, no caso a doutrina espírita, porque se eu não internalizo o que eu conheço, e no sentido de que eu não consigo compreender que a certeza que eu tenho, ela não muda a estrutura em que eu esteja, né? Fica difícil as pessoas ao redor de mim, eu possa compreender a valoração que o movimento espírita, não só por si só, mas a importância que o movimento espírita tem enquanto elemento transformador no contexto social em que se encontra. Porque é necessário a gente fazer uma distinção clara entre movimento espírita e doutrina espírita. Dentro disso, o movimento espírita, eu posso estar imbuído de conteúdos que, às vezes, porventura, né, não expressa realmente o que doutrinariamente eu sei e o que eu devo viver enquanto conhecedor, né, do conteúdo doutrinário espírita.
digamos assim, no sentido da pergunta proposta, a gente lembra os primeiros, digamos assim, os primeiros anos dessa casa. Quando a gente esteve aí, né, as meninas começaram com Soraya, Alcídia, Socorro e outros que se aproximam, outras pessoas que foram se aproximando, e outros por decorrer do próprio processo, né, já de abandar outras margens, outras vias, né? Essas pessoas que permaneceram sofreram muito com relação a essas questões. E nisso, as pessoas estão de parabéns por causa de um detalhe simples. É muito fácil, até muito digo, não é tão difícil você fazer um trabalho de movimento espírita dentro de uma capital, entre aspas, vamos dizer assim. Não é muito difícil, entre aspas. Por quê? Porque, digamos assim, não é como poderia dizer, porque é algo mais, não seria eclético, mas heterogêneo a questão da sociedade vigente na capital. Enquanto que dentro dos interiores, principalmente os interiores mais interiorizados, vamos dizer assim, mais para dentro, sempre está seccionado, né? A sociedade está seccionada em uma ou duas vertentes religiosas, né? E de pensamentos culturais díspares entre uma e outra. E quando vem uma terceira via, vamos dizer assim, de esclarecimento nesse aspecto doutrinário e religioso, né, não é bem visto com relação a essa questão, a sua presença. Então, por isso que é importante a internalização, porque na internalização você... Porque através da internalização daquilo que você tenta... Eu não estou dizendo que você vai viver em plenitude, mas se você tenta viver aquilo que você conhece enquanto doutrina espírita, as pessoas, no mínimo, lhe respeitam enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Perfeito. Esse primeiro debate na verdade, essa primeira reflexão foi muito importante, porque uma das coisas que a gente aprende muito dentro da casa espírita é a edificação da nossa moralidade, né, Laelder? E é como você diz, antes de nós sermos espíritas, nós temos que ter um comportamento de uma boa pessoa, né? De um homem de bem, que é aquilo que faz, né? Que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E é esse comportamento do homem de bem que vai ser o nosso cartão de entrada, né? Isso, vai abrir as nossas portas para poder defendermos melhor, né? Esse nosso pensamento, né? Esse novo pensamento que o Espiritismo traz, né? Que o Espiritismo trouxe. E aí a gente coloca, é importante isso também, porque a gente coloca a fraternidade como uma essência desse movimento espírita. A fraternidade e a consolação enquanto as bases para iniciar o movimento de propagação da doutrina espírita, a partir, como o Laelder disse muito bem, sobre a internalização, né? E Laelder, como é que fica? Os centros espíritas, quais são as principais dificuldades, né? Como você já começou falando, né? Quando a sociedade, principalmente as mais distantes, elas são muito seccionadas, né? Isso com religiões já antigas, já estabelecidas. Quais são os principais desafios do centro espírita enquanto a célula básica da divulgação da doutrina? É justamente, digamos assim, tentar compreender que a resistência, digamos assim, colocada, né, no sentido oposto do ideal que está sendo expresso através da doutrina espírita, ela, na verdade, vem para avaliar a nossa persistência. Né? A resistência de um lado vem para avaliar a nossa persistência do outro. Porque quando eu persisto, eu sei da importância do que vem a ser o conteúdo doutrinário, no qual eu estou espousando, eu estou vivenciando, como eu já disse já há alguns instantes, minimamente a pessoa vai ter que me respeitar enquanto indivíduo. Né? Não vamos entrar no mérito da questão do que o Estado é laico e que qualquer pessoa pode profetizar, ter a sua religião e sua expressão sem problema nenhum. Não vamos entrar no mérito dentro desse aspecto. Nós vamos entrar no sentido do respeito enquanto ser humano. Digamos assim, é aquilo que eu fico, como é que nós, enquanto espíritos, né,
filho de Deus, né, a gente fica olhando como é que um pai, vamos dizer assim, deixa filhos díspares pensarem totalmente diferentes e os ama de uma mesma maneira. Né? Isso me reporta uma frase de Emmanuel, dizendo assim: quando Jesus exortou a palavra da prece, Pai Nosso, elegeu todos nós como irmãos. Mesmo que você não me aceite enquanto processo ideológico. E você colocou uma frase aí com relação ao homem de bem. Então, e que o próprio Kardec já coloca isso: nós não temos interesse de converter ninguém. Basta transformar, se a gente conseguir uma pessoa, ele diz claramente, né, nos conteúdos doutrinários, se uma pessoa, a gente transformar ela em homem de bem, já, a doutrina espírita já cumpriu o papel dela. Justamente. Não tem essa questão, no sentido de transformar todo mundo espírita. É transformar pessoas em homens de bem, independentemente dessa questão. Porque volta aquilo que Teilhard de Chardin comenta, né? Eu não sou uma matéria tendo vivências espirituais. Eu sou um ser espiritual tendo vivências materiais. Aí é diferente. Aí é bem diferente. Quando a gente compreender isso, esse sentimento de fraternidade, como está perto daqui a 3 meses, né? A fraternidade universal, ela, em vez de ser simplesmente bom ano, bom isso, bom aquilo outro, a gente vai realmente vivenciar essa mensagem em plenitude, compreendendo que, digamos assim, ninguém se une pela divergência. A convergência é o ponto central da onde todos nós nos fortificamos, independentemente de questões ideológicas ou religiosas, até mesmo política, vamos dizer assim. Porque é o ponto comum, o que há de ponto comum entre eu e você, vamos dizer assim. Né? É o bem, é o melhor possível. E aí tem um detalhe: ninguém é tão melhor que não possa melhorar-se. Com certeza. Entendeu? Não tem um passo a ser dado a mais, né? Então no centro espírita, qual é o papel aí? Aí eu admiro, desde faz 30 anos, né, que a casa está erguida, né? Quando eu cheguei aí pela primeira vez na instituição, eu disse: vocês são admiráveis, são de admiráveis. Mas por que, Léo? A gente não faz muita coisa. Faz. Abrir uma instituição espírita dentro do interior aqui, né, do interior do nosso estado, ou de qualquer outro estado, não é coisa simples, não. Entendeu? É um grande passo. Eu vou dar só uma informação breve e rápida, como é difícil erguer uma instituição espírita no interior. Aqui, né, no município circunvizinho daqui de Natal, uma instituição espírita foi tentar erguer fisicamente. Simplesmente o opositor religioso da época mandou um trator para derrubar a instituição. Meu Deus. Só não derrubou porque a comunidade e as pessoas que estavam beneficiadas dentro do contexto social, as pessoas que tinham vulnerabilidade social, não deixaram. A rua que era para ter sido calçada até ao final da instituição, simplesmente quando chegou, digo assim, 5 metros para chegar no início do muro da instituição, parou. Eu olhei assim: você não acredita no que eu estou ouvindo, não. Em pleno século XXI, tá, Léo, desse jeito. Aí eu digo a eles: então, você está de parabéns. Por quê? Porque, diga assim, é o teste da resistência, né, da não violência que a gente tem que executar. Né? É a aplicação e é o processo de transformação. O papel da casa espírita tem que ir além da estrutura física dela. E aí o Kardec sempre diz claramente, e ter a consciência que, diga assim, o importante não é o trabalhador, o importante é o trabalho.
Eu- Independente de quem quer que esteja, digamos assim, à frente dessas questões. Precisamos zelar pelo trabalho. E aí, na minha leitura, no meu pensamento, infelizmente ainda a gente está fazendo movimento espírita para espírita. Se é que me entende. Entendeu? Eu tenho que fazer movimento espírita. Aí eu digo assim, me vem uma reflexão. É, essas lives, por que elas nunca foram feitas? Você entende? Será que nós, enquanto espírita, estávamos fazendo realmente o nosso papel de divulgação o suficiente ou o necessário, só utilizando as quatro paredes da nossa casa? Ou melhor, mesmo a gente saindo das quatro paredes da nossa casa, a gente auxiliando com a questão alimentícias, ou de roupagem, vestuário, para as pessoas que têm vulnerabilidade social? Vejamos que ao longo de chegarmos a esse estágio social que o mundo se encontra, a gente teve uma endemia. Foi a vaca louca, foi a febre disso, foi HN1, foi o SARS. Aí houve uma epidemia. Parece que eu estou dando em doses homeopáticas para ver se você desperta. Né? Exatamente, você compreende, né? Se não compreendeu, então vamos para a pandemia. Aí vocês vão ver o que pode ser feito, entendeu? Então, assim, o papel da Casa Espírita é importante, né? Dentro do contexto social. E aí ela tem que existir no sentido de que, diga assim, faz a reflexão. E aí outra reflexão que que nos cabe. Os centros espíritas estão fechados por força das situações. Eu vou fazer uma questão reflexiva de advogado do diabo, vamos dizer assim. Qual foi a ausência que a sociedade sentiu dos centros espíritas estarem fechados? Você entende o que eu quero para refletir? Com o impacto, né? Devemos Qual foi o impacto disso? Das casas, não estou falando das casas espíritas, estou falando do modo geral, das religiões do modo geral. Isso. Que impacto teve mas eu presto, digamos assim, se eu fechar, eu vou deixar de prestar serviços sociais. Você entende a reflexão que eu faço? Talvez isso até algumas pessoas não compreendam, mas é a reflexão que me chega, que vem me chegando ao longo nesses dias. Por quê? Porque aí a gente focando no centro espírita. Ele tem que, diga assim, ele não tem que ser só valorado pela presença. O peso da ausência dele tem que ser sentido. Para que eu trabalhe, para que a permanência dele aconteça dentro daquilo que seja sempre. É verdade. E aí a gente, né, com essa reflexão sua, Laelder, a gente percebe que nesses momentos a gente passa a ponderar e a refletir sobre as nossas próprias prioridades, inclusive, né? Exato. E aí é importante colocar mais uma vez, né, como é fundamental o centro espírita e o trabalho, né, em decorrência, em derredor do centro espírita, no sentido de divulgação, não só para o espírita, né, como você já colocou muito bem, mas para os não espíritas também, né? Exato. E eu também acho importante a gente destacar que o movimento espírita no Brasil também é um movimento muito jovem, né? Embora ele tenha começado desde o final do século, né, XIX, lá com Bezerra de Menezes, né? Mas ao longo do século XX nós conseguimos avançar e conseguimos interiorizar esse movimento. E aí a gente
coloca a casa espírita como esse núcleo formativo, né, fundamental para que a gente possa ter uma base de apoio, inclusive para a propagação para esses não espíritas, como você estava colocando, né? Eu tiro, Exato. já que estamos pelos exemplos, né, eu tiro pelo meu próprio exemplo. Eu acessei a doutrina pela casa espírita daqui de Pau dos Ferros e é fundamental ter além da sua característica de formadoras desses novos espíritos, mas antes de tudo ter a sua concepção consoladora, né, Laelder? Consoladora Exatamente. tanto no sentido da caridade material, né, como também a caridade material, que é aquela que pelos ouvidos ela já basta, mas também principalmente por divulgar esse novo conhecimento, como você disse, para aquelas pessoas que têm aquela curiosidade, mas não sabem como chegar lá, não é isso? Exatamente. É por isso que eu coloquei nesse sentido assim, a importância da doutrina espírita dentro de uma representatividade do consciente espírita, no sentido de que a sociedade sinta a falta de uma instituição, né, do bem, mais uma instituição do bem. Aquela instituição do bem está fazendo falta. Sinta a falta do consolo, da palavra. Exato. Eu estou precisando dela. Né? Um nicho da sociedade está precisando. Basta dizer, digamos assim, isso é uma informação, né, eu digo, não tão atualizada, porque já tem 2 ou 3 anos, mas 3% da sociedade que se diz espírita, vamos dizer assim, ativista, diga assim, fazem coisas que, diga assim, como diz, move o mundo. Né? O índice de ação social que o movimento espírita realiza, diga assim, diante dos olhos, enche. E é só 3%. Né? Imaginemos se a gente tivesse uma capacidade produtiva, vamos dizer assim, produtiva com qualidade, não é produtiva só com quantidade. Deixe isso bem claro. Né? Porque é o que a proposta de Kardec, é preferível um trabalho bem feito do que 10 comprometido. Né? 10 que há sempre para melhorar o que fazer. Então, assim, imaginemos se isso cresce um pouco mais. Né? Assim, me pergunto, quer dizer, qual é o papel da Casa Espírita e do Movimento Espírita para essa brevidade do mundo de regeneração acontecer? Entende? Diz assim, o que é que os Espíritos dizem assim? A questão não basta você não fazer só o mal. É necessário você fazer o bem. Porque nós nos equivocamos, nós nos comprometemos, não só pelo agir errado, vamos dizer assim, também nos comprometemos por agir por omissão, deixando que o mal se manifeste. Isso. Se omitindo, né? No sentido de, não, vamos deixar acontecer, vamos deixar como está para ver como é que fica. Não, amigo. Vamos tentar mudar aqui a estrutura. Tentando entender que nunca estou contra a sua pessoa. Eu não concordo com a sua ideia exposta. Mas que você tem qualidades fantásticas para poder trabalhar. Né? Então, assim, quando a gente encontra pessoas de várias religiões, a gente vê de vários contextos sociais, convergindo de um ponto como fosse raios, né? Onde a circunferência é o processo de solidariedade, todo mundo diz assim, a sociedade como um todo ganha. Agora eu achei, só tomando um pouquinho a sua palavra, eu achei muito bacana essa sua reflexão de sermos apenas 3% da sociedade brasileira, mas já termos grandes atos de impacto, né? Então, essa sua informação me leva mais uma vez a acreditar do quanto urge a necessidade de expansão do conhecimento da doutrina, né? Pelo movimento espírita, né? Seja pelas nossas ações individuais, mas mais do que isso, pela construção de casas espíritas, pela construção de cursos formativos,
pela consolidação dos grupos de estudo dentro das casas espíritas, porque são eles que vão instruir melhor as pessoas, né? Isso. E quando as pessoas, quando não tem os cursos, baixa as palestras, né? Que também já ajudam muito, além das ações de caridade. E aí o que a gente tem que perceber, e aí talvez esteja acontecendo, foi uma reflexão da live feita por um dos facilitadores do nosso canal, que o movimento espírita está envelhecendo. Tem que, como se diz, a gente, aí nem tanto, porque aí o grupo aí, desde que eu conheço, vem investindo pesadamente nos jovens, né? Não só jovens em termos de idade, e também em termos de idade, mas os jovens no sentido de estar chegando, né, do conhecimento espírita, né, a pessoa tá nova dentro desse movimento, vamos dizer assim, dentro dessa estrutura filosófica. E precisamos digamos, fazer uma divulgação, um impacto lógico, tudo sempre dentro de um conteúdo doutrinário que condizente com os princípios apresentados. Porque não basta a gente abrir por abrir. Eu preciso entender por que eu tenho que abrir. E para que eu tenho que abrir. Porque a pior, digamos assim, os amigos espirituais, aí pelo que a gente tem lido e pelo que eu já li, eles não estão interessados em fechar centro espírita, não. Ou instituição do bem, não. Eles estão querendo é que a divulgação e a maneira de fazer se faça errada. Quando a gente vê pessoas do bem caindo, vamos dizer assim, em fraqueza, seja independentemente da estrutura religiosa que a pessoa tenha abraçado, quando ela cai nos seus equívocos, eu me entristeço. Porque não é, digamos assim, a gente não vai olhar que foi o indivíduo que caiu. Ele era espírita. Ele era católico. Ele era protestante. Olha quem que disse que era judeu, tá lá. Então, assim, o atacado, vamos dizer assim, não é o indivíduo. Ou o recuperado não é o indivíduo. Quem é massacrado é a instituição. É o que ele representa. Exatamente. De alguma forma. Mas até então, antes de ele fazer isso, né, não via-se a pessoa como um grande representante daquela instituição. Ele simplesmente era mais um dentro do contexto. Mais um. Aí quando a pessoa pisa na casca, desculpa o termo, da casca da banana, aí diz, tá vendo? Para que serve a religião? Para que serve isso? Para que serve aquilo? É preocupante. É preocupante. E é por isso que essa sua reflexão é outro ponto fundamental que faz com que é importante a gente ter consciência no sentido de que quando você passa a frequentar, a estudar alguma coisa, você já está se posicionando. Né? E querendo ou não, você tem que estar muito lúcido em relação a isso, porque é o que você acabou de falar, Léuder. Você acaba representando aquele movimento muitas vezes sem nem saber, né? Então, exato. É aí que vale a pena a gente se conscientizar e compreender os passos que nós estamos dando na nossa vida, né? No sentido de fortalecer aquilo que aonde se quer chegar, porque isso vai fazer parte de uma coletividade também, né? Exatamente. Continuando com o nosso roteiro, nós também compreendemos que nós temos ainda muito preconceito ideias preconcebidas, né, sobre os espíritas, né, que os espíritas eles são muito estudiosos, ou então que os espíritas eles falam muito bem, eles têm muita eloquência, quando na verdade o que é de fato preocupação da casa espírita é a preocupação com o estudo para uma real divulgação, como você acabou de dizer, uma divulgação correta da doutrina, né, e não apenas ser um local religioso. Olha, o próprio Kardec, ele foi nas visitas de 1868, ele foi fazer lá em Lyon. Nas visitas que ele foi fazer com pessoas semi-analfabetas ou analfabetos. E que tinha uma pessoa que tinha conhecimento, né, de leitura, e se reunia depois dos trabalhos, mineiros lá de Lyon.
E como se isso não tivesse longe da nossa estrutura, eu tive a grata satisfação. Para mim, foi uma grata satisfação de ter num grupo de estudo de ESE, vou usar a expressão que eles mesmos sempre usavam. E foram de duas instituições diferentes, né? A pessoa chegou assim, não, Laelder, eu acho que eu não vou... Ele chamava seu Laelder, eu acho que eu não vou participar desse grupo não. Eu disse, por quê? Não, porque eu sou homem de terra. Aí eu dei uma de doido, né? Disse, não, eu não estou entendendo esse homem de terra. Aí eu tirei a brincadeira com ele. O senhor é minhoca? Ele pensou, disse, não. Eu disse, não. Aí depois eu disse, não, eu estou entendendo o que o senhor quer dizer. Ele disse, não, meu filho, é porque eu não sei mal assinar o meu nome. Assim, não... Aí eu dizendo assim, o senhor é reencarnacionista? Aí ele disse, sou. Então, se eu compreendo que o estado no qual o senhor encontra, ele é transitório, concorda comigo? Eu concordo. E qual é o impedimento da gente fazer um estudo grupal? O senhor talvez tenha dificuldade, como o senhor mesmo expressou, de ler, de entender algumas palavras, a gente traduz para o seu nível, para a situação. E foram em duas instituições bem diferentes. Uma foi no Centro Espírita, e a outra, né, e que foi na nossa sede federativa, né? E ele mesmo disse, não sou de muitos recursos. E foram duas pessoas que assim, ajudaram muito, né, pelas ideias e reflexões que tinham. Me lembrou uma situação em que a gente estava se debatendo, o grupo lá debatendo, ele todo também ao vivo. Aí a gente pediu a opinião das pessoas e chegou até ele e disse, eu posso falar um negócio? Eu disse, pode. Aí ele disse assim, a ideia que vocês estão querendo dizer não é isso assim, 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 não. Aí ele Forma bem simples, sim. Uma forma bem simples. Ele fez um paralelo com a vida cotidiana. Uma vez um paralelo com a vida que ele levava, como ele disse para nós, como homem da terra. A gente olhou para cá, todo mundo olhou assim para o pessoal, é isso aí. O senhor tem razão, o senhor está certo. Aí eu cheguei para ele e disse, o senhor entendeu como o senhor é importante dentro dessa questão? Então, assim, perfeito. Dizer que doutrina espírita, o alcance lógico é para as pessoas intelectuais, as pessoas que têm estrutura de possibilidade acadêmica, ok, mas não isenta aquele que está na retaguarda, no contexto educacional, participar, deixar ele de fora de jeito nenhum. Você, como esse seu exemplo que você acabou de falar, nos lembra Jesus também, né? Jesus falava para os pobres e estropiados. Jesus falava com uma linguagem simples e com uma linguagem impactante e clara. Ele ele conseguia... Na verdade, os melhores exemplos que nós temos são exemplos dados a partir de coisas simples e cotidianas. Que a gente vê um ato simples de uma borboleta batendo a asa e a gente não consegue perceber a leveza e ao mesmo tempo a agilidade daquele ser, né? Então são nas coisas simples que a gente consegue ter uma clara evidência, às vezes muito melhor daquele entendimento, né? Exato. E aí a gente tem que compreender que assim, porque se nas nossas disposições, nas nossas colocações, a gente não tiver cuidado, quem é o público que a gente vai atingir? Lógico, as técnicas da oratória, as técnicas pedagógicas dos estudos, ok, mas se a gente não se preocupar de alcançar o processo da comunicação, né, haverá só um monólogo. Exatamente. E às vezes a pessoa não vai ficar entendendo. E essa não é a questão. Lembrando que estudo, lembrando que palestra é um dos meios de divulgação. O maior meio também é a luta que a gente faz para se transformar. Né? Não estou dizendo que você se tornar-se um santo de uma hora para outra porque você é doutrina espírita. Mas eu digo uma coisa, volto a dizer, as pessoas quando te verem, né, ao entrar ao conhecimento espírita, saber da sua luta. A questão não é você errar
ou nunca errar. A questão é você não gostar de errar e se entristecer por ter errado, né? Não se deleitar com o erro cometido. Isso é uma divulgação, né? Você se auto-entristecer por estar ainda batalhando com um defeito que não consegue ser devolvido. Não consegue se livrar. Entendeu? Então, Com certeza. E nesse aspecto, assim, me preocupa uma informação de Divaldo, em 2018, da Federação do Paraná, que a gente vai passar por situações dolorosas. A gente, digo, a sociedade de um modo geral. Eu não diria que isso é profetismo ou sensacionalismo, eu diria isso que é mais uma advertência. E que nós, enquanto espíritas, divulgadores, de uma forma ou de outra, estejamos cientes disso. Diz assim, nós, enquanto espíritas, né, e divulgador de uma maneira ou de outra, participante de uma maneira ou de outra, diz assim, temos que ter consciência do nosso papel enquanto indivíduo. Eu não posso ser espírita de uma maneira aqui em casa e lá no centro espírita, ou na sociedade, ser de outra. Ser outra pessoa. Não dá, não existe isso. Então, Tem que fazer assim, escolhas. Exato. Porque quando a pessoa, na sociedade, digamos assim, ver determinadas questões e terceiros falar sobre você, quem te conhece diz, não, eu conheço, ele é desse jeito mesmo. Mas ele é assim, não só aqui na sociedade. Ele é assim também em casa. Em todo Entre campo. uma coisa e outra, há um ponto comum entre o marido, o esposo, o irmão e o trabalhador profissional, o colega, existe um ponto comum. É a pessoa não gostar de ser como ela está sendo. Ela luta para não ser daquele jeito. Isso. Entendeu? É verdade. Ao ponto até de se machucar interiormente por causa disso. Esta é a maneira de divulgação espírita. Boa colocação. Mas, contudo, também, Laelder, a gente não pode negligenciar a importância do espírito estudar, não é verdade? Não, às de vezes, jeito muitas nenhum. pessoas, né, acabam saindo da casa espírita porque acham que estuda demais, porque tem livro demais para ler. Quando, na verdade, parte-se do princípio do que você acabou de dizer, da sua própria autorreforma, né? Então, não adianta eu querer tomar partido, né? Iniciar novos... Vilene também, assistindo a gente. Ela tem que ver para Sibeli, mim. Lucas, Eu já tinha enviado. Laelder, já estamos Oi. lhe escutando. Eu Tá acho me que ouvindo? só a câmera ele tem que inverter. Deixa eu ver. Eu acho que é a sua câmera que tem que inverter, a Aleph está Pronto. dizendo aqui. E Pronto, Ok? deu certo. Tá ok. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, peraí. Tá Pronto. certo. Quando você tá dando uma ajeitada, eu vou dando as boas-vindas iniciais e alguns avisos, pode ser? Pode, fica à vontade. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, outra trabalhadora da Casa Espírita, e é uma satisfação imensa estar aqui com o nosso querido Laelder, que ele vai trabalhar um tema muito bacana hoje, que é sobre a importância da interiorização do movimento espírita. Né? Toda essa programação, essa palestra de hoje é uma continuidade da programação dos 30 anos do grupo Espírita Renascer, certo? E só fazendo um lembrete para a gente, próximo domingo, dia 13/9, nós vamos ter o tema Ser Sal, Ser Luz, com a nossa querida Lili e com o Denilson, da Sociedade Espírita Moçoroense. No dia 20 de setembro, nós vamos ter a nossa querida Nara Vieira com o Éden, que é o presidente da FERN, e ela vai falar juntamente com ele sobre a pandemia do Covid e o conhecimento espírita, né? Como é que a gente fica em relação a isso. E para fechar nossas comemorações, nós teremos lá no dia 27 Alcídia, juntamente com o Sérgio Vilar, que é da TV A Caminho da Luz, falando sobre Chico Xavier, a importância de Chico, né, em relação ao movimento espírita brasileiro, certo? Bom, e
antes de começarmos de vez, também só queria fazer uma pequena reflexão aqui, uma pequena oração desse livrinho aqui de André Vilar. E o tema de hoje que nós escolhemos foi sinceridade, certo? Tereza Raquel, seja bem-vinda. E sobre sinceridade ele fala o seguinte: procure sempre ser sincero com você mesmo e sem ilusões ou desculpas. Não se preocupe com a aprovação dos homens, e sim com a aprovação de Deus. Assim que você for sincero com você mesmo, procure ser também com o meio onde você vive, colaborando para diminuir as diferenças, iniquidades e maldades. Sempre seja verdadeiro, mesmo se no meio em que você vive, você seja convidado ao contraditório. Se não puder mudar o mundo sozinho, pelo menos faça a sua parte, sem esperar a participação do próximo, pois cada um está no estágio que lhe diz respeito. Chegou o momento de fazer a sua parte, e é com isso que você deve se preocupar, né? Então, pensando na nossa parte, pensando no que nós somos, no sentido de divulgação e de propagação dessa doutrina, nós estamos aqui hoje, né? E aí nós vamos começar a iniciar de fato a nossa palestra de hoje, que tem, mais uma vez, como tema a importância da interiorização do movimento espírita, certo? E aí, nós convidamos o Laelder. Queria dar uma boa noite, umas palavras iniciais, Laelder, para o nosso público. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Agradeço de coração essa lembrança e que, na realidade, para mim, me honra muito estar entre vocês aí. Principalmente a gente conhece, não desde o início, mas a gente conhece a história desse grupo, digamos assim, o grupo das 7 mulheres na época. É verdade, continua tendo muita mulher na gerência, na gestão, né? Na gestão. Então a gente fica feliz porque participei também de outra data de aniversário comemorativo dessa instituição. E fui muito bem acolhido ao longo desses anos todos. E todas as vezes que eu vou para aí, a gente já, antes de chegar, já sente saudade porque vai ter que voltar aqui para Natal. E pelo carinho, pela atenção que esse grupo e os que fazem, né, a família Renascer toca a gente. É com muita alegria que eu estou aqui presente. Muito obrigada. A Vilene está mandando um abraço para você. E é a primeira vez que eu e você temos um contato mais direto, né, Laelder? Que seja o primeiro momento de outros debates, não é isso? Com certeza, vamos tentar. Bom, hoje nós preparamos, pessoal, um pequeno roteiro que aí a gente vai discutindo paulatinamente, né? Vamos discutindo devagarinho, que para tentarmos abordar esse tema da importância da interiorização, nós estamos colocando que importante, né? Então, nós entendemos que o movimento espírita ele deve ser interiorizado, né? Então, nós já partimos desse entendimento de que é importante interiorizar no sentido de expandir o movimento espírita. E para a gente comentar um pouco isso, nós dividimos o nosso debate em 4 grandes temas, certo? E aí a gente vai traçando eles devagarinho até antes das 7 horas, para a gente não ultrapassar a 1 hora da live, certo? E aí nós traçamos o seguinte: a grande família humana, fraternidade e afeto para a propagação do espiritismo, o centro espírita como a célula básica da divulgação da doutrina espírita, condição sociocultural e ser espírita, limites e possibilidades, e por fim, evolução dos espíritas do Brasil. E aí a gente faz traça um pouquinho do entendimento desse aumento populacional e perfil do espírita brasileiro, certo? E aí, Laelder, eu queria primeiro conversar com você, né? Como é que a gente trata o espiritismo enquanto esse grande movimento, enquanto esse grande passo que nós damos no sentido de tratá-lo pelo sentido e pelo paradigma da fraternidade e do afeto? Como é que a gente poderia começar esse debate? Certo. Quando eu fui convidado a
a tecer algum comentário desse tema da interiorização do movimento espírita, margeando, digamos assim, além das estruturas da capital. A primeira coisa que me acudiu foi não só a interiorização, é a internalização. Perfeito. Eu tenho que internalizar o conhecimento espírita, no caso da doutrina espírita, porque se eu não internalizo o que eu conheço, e no sentido de que eu não consigo compreender que a certeza que eu tenho, ela não muda a estrutura em que eu esteja, né? Fica difícil as pessoas ao redor de mim, eu possa compreender a valoração que o movimento espírita, não só por si só, mas a importância que o movimento espírita tem enquanto elemento transformador no contexto social em que se encontra. Porque é necessário a gente fazer uma distinção clara entre movimento espírita e doutrina espírita. Dentro disso, o movimento espírita, eu posso estar imbuído de conteúdos que, às vezes, porventura, né, não expressa realmente o que doutrinariamente eu sei e o que eu devo viver enquanto conhecedor, né, do conteúdo doutrinário espírita. Digamos assim, no sentido da pergunta proposta, a gente lembra os primeiros anos dessa casa. Quando a gente esteve aí, né, as meninas começaram com Soraya, Alcídia, Socorro e outras pessoas que foram se aproximando, e outros por decorrer do próprio processo, né, já abandonaram outras margens, outras vias, né? Essas pessoas que permaneceram sofreram muito com relação a essas questões. E nisso, as pessoas estão de parabéns por causa de um detalhe simples. É muito fácil, digo, não é tão difícil você fazer um trabalho de movimento espírita dentro de uma capital, entre aspas, vamos dizer assim. Não é muito difícil, entre aspas. Por quê? Porque, digamos assim, não é como poderia dizer, porque é algo mais, não seria eclético, mas heterogêneo a questão da sociedade vigente na capital. Enquanto que dentro dos interiores, principalmente os interiores mais interiorizados, vamos dizer assim, mais para dentro, sempre está seccionado, né? A sociedade está seccionada em uma ou duas vertentes religiosas, né? E de pensamentos culturais díspares entre uma e outra. E quando vem uma terceira via, vamos dizer assim, de esclarecimento nesse aspecto doutrinário e religioso, né, não é bem visto com relação a essa questão, a sua presença. Então, por isso que é importante a internalização, porque na internalização porque através da internalização daquilo que você tenta, eu não estou dizendo que você vai viver em plenitude, mas se você tenta viver aquilo que você conhece enquanto doutrina espírita, as pessoas, no mínimo, lhe respeitam enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Perfeito. Esse primeiro debate na verdade, essa primeira reflexão foi muito importante, porque uma das coisas que a gente aprende muito dentro da casa espírita é a edificação da nossa moralidade, né, Laelde? E é como você diz, antes de nós sermos espíritas, nós temos que ter um comportamento de uma boa pessoa, né? De um homem de bem, que é aquilo que faz, né? Que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E é esse comportamento do homem de bem que vai ser o nosso cartão de entrada, né? Isso vai abrir as nossas portas para poder defendermos melhor, né? Esse nosso pensamento, né? Esse novo pensamento que o Espiritismo traz, né? Que o Espiritismo trouxe. E aí a gente coloca, é importante isso também, porque a gente coloca a fraternidade como uma essência desse movimento espírita. A fraternidade e a consolação enquanto as bases para iniciar um movimento de propagação
da doutrina espírita, a partir, como Laelder disse muito bem, sobre a internalização, né? E Laelder, como é que fica? Os centros espíritas, quais são as principais dificuldades, né? Como você já começou falando, né? Quando a sociedade, principalmente as mais distantes, elas são muito seccionadas, né? Isso com religiões já antigas, já estabelecidas. Quais são os principais desafios do centro espírita enquanto a célula básica da divulgação da doutrina? É justamente, digamos assim, tentar compreender que a resistência, digamos assim, colocada, né, no sentido oposto do ideal que está sendo expresso através da doutrina espírita, ela na verdade vem para avaliar a nossa persistência. A resistência de um lado vem para avaliar a nossa persistência do outro. Porque quando eu persisto, eu sei da importância do que vem a ser o conteúdo doutrinário, no qual eu estou espousando, eu estou vivenciando, como eu disse já há alguns instantes, minimamente a pessoa vai ter que me respeitar enquanto indivíduo. Né? Não vamos entrar no mérito da questão do que o Estado é laico e que qualquer pessoa pode profetizar, ter a sua religião e sua expressão sem problema nenhum. Não vamos entrar no mérito dentro desse aspecto. Nós vamos entrar no sentido do respeito enquanto ser humano. Digamos assim, é aquilo que eu fico, como é que nós, enquanto espíritos, né, filho de Deus, né, a gente fica olhando como é que um pai, vamos dizer assim, deixa filhos díspares pensarem totalmente diferentes e os ama de uma mesma maneira. Né? Isso me reporta uma frase de Emmanuel, dizendo assim, quando Jesus exortou a palavra da prece, Pai Nosso, elegeu todos nós como irmãos. Mesmo que você não me aceite enquanto processo ideológico. E você colocou uma frase aí com relação ao homem de bem. Então, e que o próprio Kardec já coloca, nós não temos interesse de converter ninguém. Basta transformar, se a gente conseguir uma pessoa, ele diz claramente, né, nos conteúdos doutrinários, se uma pessoa, a gente transformar ela em homem de bem, já, a doutrina espírita já cumpriu o papel dela. Justamente. Não tem essa questão, no sentido de transformar todo mundo espírita. É transformar pessoas em homens de bem, independentemente dessa questão. Porque volta aquilo que Teilhard de Chardin comenta, né? Eu não sou uma matéria tendo vivências espirituais. Eu sou um ser espiritual, tendo vivências materiais. Aí é diferente. Aí é bem diferente. Quando a gente compreender isso, esse sentimento de fraternidade, como está perto daqui a 3 meses, né? A fraternidade universal, ela em vez de ser simplesmente bom ano, bom isso, bom aquilo outro, a gente vai realmente vivenciar essa mensagem em plenitude. Compreendendo que, digamos assim, ninguém se une pela divergência. A convergência é o ponto central da onde todos nós nos fortificamos, independentemente de questões ideológicas ou religiosas, até mesmo política, vamos dizer assim. Porque é o ponto comum, o que há de ponto comum entre eu e você, vamos dizer assim. Né? É o bem, é o melhor possível. E aí tem um detalhe, ninguém é tão melhor que não possa melhorar-se. Com certeza. Entendeu? Não tem um passo a ser dado a mais, né? Então no centro espírita, qual é o papel aí? Aí eu admiro, desde faz 30 anos, né, que a casa está erguida, né, quando eu cheguei aí pela primeira vez na instituição, eu disse vocês são admiráveis, são de admirados, mas por que, Léo? A gente não faz muita coisa, faz. Abrir uma instituição espírita dentro do interior aqui, né, do interior do nosso estado, ou de qualquer outro estado, não é coisa simples, não. Entendeu?
É um Aí grande passo. eu vou dar só uma informação breve e rápida, como é difícil erguer uma instituição espírita no interior. Aqui, né, no município circunvizinho daqui de Natal, uma instituição espírita foi tentar erguer fisicamente. Simplesmente o opositor religioso da época mandou um trator para derrubar a instituição. Meu Deus. Só não derrubou porque a comunidade e as pessoas que estavam beneficiadas dentro do contexto social, as pessoas que tinham vulnerabilidade social, não deixaram. A rua que era para ter sido calçada até ao final da instituição, simplesmente quando chegou, digo assim, 5 metros para chegar no início do muro da instituição, parou. Eu li assim, você não acredita no que eu estou ouvindo, não. Em pleno século XXI, tá? Lá é desse jeito. Aí eu digo a eles, então, você está de parabéns. Por quê? Porque, diga assim, é o teste da resistência, né, da não violência que a gente tem que executar. Né? É a aplicação e é o processo de transformação. O papel da casa espírita tem que ir além da estrutura física dela. E aí o Kardec sempre diz claramente, e ter a consciência que, diga assim, o importante não é o trabalhador, o importante é o trabalho. E, independente de quem quer que esteja, digamos assim, à frente dessas questões, precisamos zelar pelo trabalho. E aí, na minha leitura, no meu pensamento, infelizmente ainda a gente está fazendo movimento espírita para espírita. Se é que me entende. Eu tenho que fazer movimento espírita. Aí eu digo assim, me vem uma reflexão. Essas lives, por que elas nunca foram feitas? Você entende? Será que nós, enquanto espírita, estávamos fazendo realmente o nosso papel de divulgação o suficiente ou o necessário, só utilizando as 4 paredes da nossa casa? Ou melhor, mesmo a gente saindo das 4 paredes da nossa casa, a gente auxiliando com a questão alimentícias, ou de roupagem, vestuário, para as pessoas que têm vulnerabilidade social? Vejamos que ao longo de chegarmos a esse estágio social que o mundo se encontra, a gente teve uma endemia. Foi a vaca louca, foi a febre disso, foi HN1, foi o SARS. Aí houve uma epidemia. Parece que eu estou dando em doses homeopáticas para ver se você desperta. Né? Exatamente, você compreende, né? Se não compreendeu, então vamos para a pandemia. Aí vocês vão ver o que pode ser feito, entendeu? Então, assim, o papel da casa espírita é importante, né? Dentro do contexto social. E aí ela tem que existir no sentido de que, diga assim, faz a reflexão. E aí outra reflexão que nos cabe. Os centros espíritas estão fechados por força das situações. Eu vou fazer uma questão reflexiva de advogado do diabo, vamos dizer assim. Qual foi a ausência que a sociedade sentiu dos centros espíritas estarem fechados? Você entende o que eu quero para refletir? Com o impacto, né? Qual foi o impacto disso? Das casas, não estou falando das casas espíritas, estou falando do modo geral, das religiões do modo geral. Isso. Que impacto teve mas eu presto, digamos assim, se eu fechar, eu vou deixar de prestar serviços sociais. Você entende a reflexão que eu faço? Talvez isso até algumas pessoas não compreendam, mas é a reflexão que me chega.
que vem me chegando ao longo nesses dias. Por quê? Porque aí a gente focando no centro espírita. Ele tem que, diga assim, ele não tem que ser só valorado pela presença. O peso da ausência dele tem que ser sentido. Para que eu trabalhe, para que a permanência dele aconteça dentro daquilo que seja sempre. É verdade. E aí a gente, né, com essa reflexão sua, Laelder, a gente percebe que nesses momentos a gente passa a ponderar e a refletir sobre as nossas próprias prioridades, inclusive, né? E aí é importante colocar mais uma vez, né, como é fundamental o centro espírita e o trabalho, né, em decorrência, em derredor do centro espírita, no sentido de divulgação, não só para o espírita, né, como você já colocou muito bem, mas para os não espíritas também, né? Exato. E eu também acho importante a gente destacar que o movimento espírita no Brasil também é um movimento muito jovem, né? Embora ele tenha começado desde o final do século, né, XIX, lá com Bezerra de Menezes, né? Mas ao longo do século XX nós conseguimos avançar e conseguimos interiorizar esse movimento. E aí a gente coloca a Casa Espírita como esse núcleo formativo, né, fundamental para que a gente possa ter uma base de apoio, inclusive para a propagação para esses não espíritas, como você estava colocando, né? Eu tiro, exato. Já que estamos pelos exemplos, né, eu tiro pelo meu próprio exemplo. Eu acessei a doutrina pela Casa Espírita daqui de Pau dos Ferros e é fundamental ter além da sua característica de formadoras desses novos espíritos, mas antes de tudo ter a sua concepção consoladora, né, Laelder? Consoladora Exatamente. Tanto no sentido da caridade material, né, como também a caridade material, que é aquela que pelos ouvidos ela já basta, mas também principalmente por divulgar esse novo conhecimento, como você disse, para aquelas pessoas que têm aquela curiosidade, mas não sabem como chegar lá, não é isso? Exatamente. É por isso que eu coloquei nesse sentido assim, a importância da doutrina espírita dentro de uma representatividade com o centro espírita, no sentido de que a sociedade sinta a falta de uma instituição, né, do bem, mais uma instituição do bem. Aquela instituição do bem está fazendo falta. Sinta a falta do consolo, da palavra. Exato. Eu estou precisando dela. Né? Um nicho da sociedade está precisando. Basta dizer, digamos assim, isso é uma informação, né, eu digo, não tão atualizada, porque já tem 2 ou 3 anos, mas 3% da sociedade que se diz espírita, vamos dizer assim, ativista, diga assim, fazem coisas que, diga assim, como diz, move o mundo. Né? O índice de ação social que o movimento espírita realiza, diga assim, diante dos olhos, enche. E é só 3%. Né? Imaginemos se a gente tivesse uma capacidade produtiva, vamos dizer assim, produtiva com qualidade, não é produtiva só com quantidade. Deixe isso bem claro. Né? Porque é o que a proposta do Kardec, é preferível um trabalho bem feito do que 10 comprometido. Né? 10 que há sempre para melhorar o que fazer. Então, assim, imaginemos se isso cresce um pouco mais. Né? Assim, me pergunto, quer dizer, qual é o papel da Casa Espírita e do movimento espírita para essa brevidade do mundo de regeneração acontecer? Entende? Diga assim, o que é que os espíritos dizem assim? A questão não basta você não fazer só o mal. É necessário você fazer o bem. Porque nós nos equivocamos, nós nos comprometemos, não só pelo agir errado, vamos dizer assim, também nos comprometemos por agir por omissão.
Concordo deixando que o mal se manifeste. Isso. Se omitindo, No sentido, né? no sentido de, não, vamos deixar acontecer, vamos deixar como está para ver como é que fica. Não, amigo, vamos tentar mudar aqui a estrutura, tentando entender que nunca estou contra a sua pessoa. Eu não concordo com a sua ideia exposta, mas que você tem qualidades fantásticas para poder trabalhar, né? Então, assim, quando a gente encontra pessoas de várias religiões, e a gente vê de vários contextos sociais, convergindo de um ponto como fosse raios, né? Onde a circunferência é o processo de solidariedade, todo mundo diz assim, a sociedade como um todo ganha. Agora eu achei, só tomando um pouquinho a sua palavra, Laurindo, eu achei muito bacana essa sua reflexão de sermos apenas 3% da sociedade brasileira, mas já termos grandes atos de impacto, né? Então, essa sua informação me leva mais uma vez a acreditar do quanto urge a necessidade de expansão do conhecimento da doutrina, né? Pelo movimento espírita, né? Seja pelas nossas ações individuais, mas mais do que isso, pela construção de casas espíritas, pela construção de cursos formativos, pela consolidação dos grupos de estudo dentro das casas espíritas, porque são eles que vão instruir melhor as pessoas, né? E quando as pessoas, quando não tem os cursos, baixa as palestras, né? Que também já ajudam muito, além das ações de caridade. E aí o que a gente tem que perceber, e aí talvez esteja acontecendo, foi uma reflexão da live feita por um dos facilitadores do nosso canal, que o movimento espírita está envelhecendo. Tem que, como se diz, a gente, aí nem tanto, porque aí o grupo aí, desde que eu conheço, vem investindo pesadamente nos jovens, né? Não só jovens em termos de idade, e também em termos de idade, mas os jovens no sentido de estar chegando, né, do conhecimento espírita, né, a pessoa tá nova dentro desse movimento, vamos dizer assim, dentro dessa estrutura filosófica. E precisamos digamos, fazer uma divulgação, um impacto lógico, tudo sempre dentro de um conteúdo doutrinário condizente com os princípios apresentados. Porque não basta a gente abrir por abrir. Eu preciso entender por que eu tenho que abrir. E para que eu tenho que abrir. Porque a pior, digamos assim, os amigos espirituais, aí pelo que a gente tem lido e pelo que eu já li, eles não estão interessados em fechar centro espírita, não. Ou instituição do bem, não. Eles estão querendo que a divulgação e a maneira de fazer se faça errada. Quando a gente vê pessoas do bem caindo, vamos dizer assim, em fraqueza, seja independentemente da estrutura religiosa que a pessoa tenha abraçado, quando ela cai nos seus equívocos, eu me entristeço. Porque não é, digamos assim, a gente não vai olhar que foi o indivíduo que caiu. Ele era espírita. Ele era católico. Ele era protestante. Olha quem que disse que era judeu, está lá. Então, assim, o atacado, vamos dizer assim, não é o indivíduo. Ou o recuperado não é o indivíduo. Quem é massacrado é a instituição. É o que ele representa. Exatamente. De alguma forma. Mas até então, antes de ele fazer isso, né, não via-se a pessoa como um grande representante daquela instituição. Ele simplesmente era mais um dentro do contexto. Aí quando a pessoa pisa na casca, desculpa o termo, da casca da banana, aí todos, tá vendo? Para que serve a religião? Para que serve isso? Para que serve aquilo? É preocupante. É preocupante. E é por isso que essa sua reflexão é outro ponto fundamental que faz com que é importante a gente ter consciência no sentido de que quando você passa a estudar alguma coisa, você já está se posicionando.
né? E querendo ou não, Isso. você tem que estar muito lúcido em relação a isso, porque é o que você acabou de falar, Léuder. Você acaba sendo representando aquele movimento muitas vezes sem nem saber, né? Então, Exato. é aí que vale a pena a gente se conscientizar e compreender os passos que nós estamos dando na nossa vida, né? No sentido de fortalecer aquilo que aonde se quer chegar, porque isso vai fazer parte de uma coletividade também, né? Exatamente. Continuando com o nosso roteiro, nós também compreendemos que nós temos ainda muito preconceito ideias preconcebidas, né, sobre os espíritas, né, que os espíritas eles são muito estudiosos, ou então que os espíritas eles falam muito bem, eles têm muita eloquência, quando na verdade o que é de fato preocupação da Casa Espírita é a preocupação com o estudo para uma real divulgação, como você acabou de dizer, uma divulgação correta da doutrina, né, e não apenas ser um local religioso. Olha, o próprio Kardec, ele foi nas visitas de 1868, ele foi fazer lá em Lyon. Nas visitas que ele foi fazer com pessoas semi-analfabetas ou analfabetos. E que tinha uma pessoa que tinha conhecimento, né, de leitura e se reunia depois dos trabalhos mineiros lá de Lyon. E como se isso não tivesse longe da nossa estrutura, eu tive a grata satisfação. Para mim, foi uma grata satisfação de ter num grupo de estudo de ESE, vou usar a expressão que eles mesmos sempre usavam. E foram de duas instituições diferentes, né? A pessoa chegou assim, não, Léuder, eu acho que eu não vou... Ele chamava Seu Laelder, eu acho que eu não vou participar desse grupo não. Eu disse, por quê? Não, porque eu sou homem de terra. Aí eu dei uma de doido, né? Disse, não, eu não estou entendendo esse homem de terra. Aí eu tirei a brincadeira com ele. O senhor é minhoca? Ele pensou, disse, não. Eu disse, não. Aí depois eu disse, não, eu estou entendendo o que o senhor quer dizer. Ele disse, não, meu filho, é porque eu não sei mal assinar o meu nome. Assim, não... Aí eu dizendo assim, o senhor é reencarnacionista? Aí ele disse, sou. Então, se eu compreendo que o estado no qual o senhor encontra, ele é transitório, concorda comigo? Eu concordo. E qual é o impedimento da gente fazer um estudo grupal? O senhor talvez tenha dificuldade, como o senhor mesmo expressou, de ler, de entender algumas palavras, a gente traduz para o seu nível, para a situação. E foram duas instituições bem diferentes. Uma foi no Centro Espírita e a outra, né, que foi na nossa sede federativa, né? E ele mesmo disse, não sou de muitos recursos. E foram duas pessoas que assim, ajudaram muito, né, pelas ideias e reflexões que tinham. Me lembrou uma situação em que a gente estava se debatendo, o grupo lá está debatendo, ele todo também ao vivo. Aí a gente pediu a opinião das pessoas e chegou até ele e disse, eu posso falar um negócio? Eu disse, pode. Aí ele disse assim, a ideia que vocês estão querendo dizer não é isso assim, 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 não. Aí ele forma bem simples. Uma forma bem simples. Ele fez um paralelo com a vida cotidiana. Uma vez um paralelo com a vida que ele levava, como ele disse para nós, como homem da terra. A gente olhou para cá, todo mundo olhou assim pro pessoal, é isso aí. O senhor tem razão, o senhor está certo. Aí eu cheguei para ele e disse, o senhor entendeu como o senhor é importante dentro dessa questão? Então, assim, perfeito. Dizer que doutrina espírita, o alcance lógico é para as pessoas intelectuais, as pessoas que têm estrutura de possibilidade acadêmica, ok, mas não isenta aquele que está na retaguarda, no contexto educacional, participar, deixar ele de fora de jeito nenhum. Você, como esse seu exemplo que você acabou de falar, nos lembra Jesus também, né? Jesus falava para os pobres e estropiados. Jesus falava com uma linguagem simples e com uma linguagem impactante e clara. Ele ele conseguia... Na verdade, os melhores exemplos que nós temos
são exemplos dados a partir de coisas simples e cotidianas. Que a gente vê um ato simples de uma borboleta batendo a asa e a gente não consegue perceber a leveza e ao mesmo tempo a agilidade daquele ser, né? Então são nas coisas simples que a gente consegue ter uma clara evidência, às vezes, muito melhor daquele entendimento, né? Exato. E aí a gente tem que compreender, diga assim, porque se nas nossas disposições, nas nossas colocações, a gente não tiver cuidado, quem é o público que a gente vai atingir? Lógico, as técnicas da oratória, as técnicas pedagógicas dos estudos, ok, mas se a gente não se preocupar de alcançar o processo da comunicação, né, haverá só um monólogo. E às vezes a pessoa não vai ficar entendendo. E essa não é a questão. Lembrando que estudo, lembrando que palestra é um dos meios de divulgação. O maior meio também é a luta que a gente faz para se transformar. Né? Não estou dizendo que você se tornar-se um santo de uma hora para outra porque conheceu a doutrina espírita. Mas eu digo uma coisa, volto a dizer, as pessoas quando te verem, né, ao entrar ao conhecimento espírita, saber da sua luta. A questão não é você errar ou nunca errar. A questão é você não gostar de errar e se entristecer por ter errado. Né? Não se deleitar com o erro cometido. Isso é uma divulgação. Né? Você se auto-entristecer por estar ainda batalhando com um defeito que não consegue ser devolvido. Não consegue se livrar. Entendeu? Então, com certeza. E nesse aspecto, assim, me preocupa uma informação de Divaldo, em 2018, da Federação do Paraná, que a gente vai passar por situações dolorosas. A gente, digo, a sociedade de um modo geral. Eu não diria que isso é profetismo ou sensacionalismo, eu diria isso que é mais uma advertência. E que nós, enquanto espíritas, divulgadores, de uma forma ou de outra, estejamos cientes disso. Diz assim, nós, enquanto espíritas, né, e divulgador de uma maneira ou de outra, participante de uma maneira ou de outra, diz assim, temos que ter consciência do nosso papel enquanto indivíduo. Eu não posso ser espírita de uma maneira aqui em casa e lá no centro espírita, na sociedade, ser de outra. Ser outra pessoa. Não dá, não existe isso. Então, tem que fazer assim, escolhas. Exato. Porque quando a pessoa, na sociedade, digamos assim, ver determinadas questões e terceiros falar sobre você, quem te conhece diz, não, eu conheço, ele é desse jeito mesmo. Mas ele é assim, não só aqui na sociedade. Ele é assim também em casa. Em todo Entre uma coisa e outra, há um ponto comum. Entre o marido, o esposo, o irmão e o trabalhador profissional, o colega, existe um ponto comum. É a pessoa não gostar de ser como ela está sendo. Ela luta para não ser daquele jeito. Isso. Entendeu? É ao ponto até de se machucar interiormente por causa disso. Esta é a maneira de divulgação espírita. Boa colocação. Mas, contudo, também, Laelder, a gente não pode negligenciar a importância do espírito estudar, não é verdade? Não, às vezes, muitas pessoas, né, acabam saindo da casa espírita porque acham que estuda demais, porque tem livro demais para ler. Quando, na verdade, parte-se do princípio do que você acabou de dizer, da sua própria autorreforma, né? Então, não adianta eu querer tomar partido, né? Iniciar novos processos na minha vida se eu primeiro não conhecer e não me autoconhecer para me autorreformar, não é verdade? Exatamente. Então, daí a importância da gente estudar a doutrina, da gente... não apenas no sentido da eloquência, da divulgação, mas primeiro para a sua autorreforma, para a sua reforma íntima, para que você próprio seja exemplo, não é isso? Como você acabou de falar. Porque aí a função do ESD, ou a função de qualquer estudo que você esteja criando na casa espírita, da área psicológica de Joana de Ângeles,
do projeto Manuel Filomeno de Miranda na área mediúnica ou desobsessiva, e tantos outros que por aí possam existir, estudos específicos de alguns livros. O que a gente tem que entender é que não é para intelectualizar ninguém, é para a pessoa compreender o momento mais difícil dela, o que é que ela pode fazer para trabalhando, modificar. Qual o conhecimento que ela pode acessar, né, para se autoajudar. A coisa é tão séria, que agora, recentemente, a gente assistiu uma palestra, em 2018, uma palestra de Décio Dolly. Ele diz o seguinte: André Luiz, quando ele publicou o livro No Mundo Maior, certo? Ele falou uma situação que só 70 anos depois foi que a ciência humana descobriu. E que recentemente, na área da biologia, poucas pessoas sabem disso, que é a epigenética, que abre espaço totalmente, né, na área da genética, de uma visão até então, achando que a genética dominava, mandava em tudo. E com essa proposta e com esses estudos desses cientistas corroborando, confirmando o que André Luiz já tinha dito há 70 anos atrás. 70 anos. Aí eu vou perguntar, a gente estuda a doutrina espírita? Você entende? Então, assim, é impressionante como é que uma pessoa pega 3 capítulos, ou um parágrafo, assim, eles desenvolveram e abriram para 5 ou 4 capítulos de um livro, que foi o Ivênia, né, Décio Dolly e Sérgio Lopes. Nós não estudamos doutrina espírita, essa é a realidade. A gente lê sobre doutrina espírita. Mas o que é que Kardec já dizia? Não se pode se aproximar de uma ciência como se estivesse lendo uma revista, uma magazine, um folhetim qualquer. Ou então só a orelha do livro. Não dá. Volto a dizer, não é que isso vai fazer você ser intelectualizado, não. Por quê? Por um motivo simples. Porque se a gente for... Olha, veja só. Qual é o elemento de estudo da doutrina espírita? O elemento de estudo da doutrina espírita é o espírito. Não é sobre Deus. Não é sobre as leis morais. É sobre o espírito, é a essência, o ser enquanto ser. Então, esses espíritos que vieram através da pena mediúnica de Chico, vai apresentar questões pertinentes à nossa estrutura íntima. É verdade. Entendeu? Então, por isso, assim... E aí tem um detalhe. É uma ciência com consequências morais. Porque, diz assim, a razão de você estar aqui, ou estar nessa situação, é por causa disso. Está aqui. Eu estou mostrando o porquê. E está passando por isso. Está diretamente associado. Exatamente. Então, você tem que fazer isso aqui. Isso. E aí, sem diga assim, sem pender responsabilidade de um lado para o outro, só mostrando o quanto a gente é responsável por nós próprios usando o livre-arbítrio. Perfeito. E aí já estamos nos nossos últimos 10 minutos, Laelder, só para a gente fazer um fechamento, né? Nós temos, inclusive a gente pesquisando, né, nós pegamos um artigo de um grupo de demografia, né, de um grupo de estudos de demografia da Unicamp, em que ele aborda algumas características dos espíritas, né? Então, deixa eu só tentar fazer um resumo, né? Primeiro, eles pegaram os censos demográficos de 91, 2000 e 2010 e concluíram que, primeiramente, os espíritas, né, o espiritismo, na verdade, é a religião que mais cresce no Brasil. Por mais que seja um percentual muito pouco, mas proporcionalmente é a que mais cresce no Brasil. Uma outra característica que eu achei muito bacana do estudo foi que as religiões que têm
como é que ele usa? Maior rigidez institucional Rigidez. são as que Perdendo. estão mais perdendo adeptos, não é isso? Exatamente. E isso já é um outro indicador muito importante para a Isso. gente, enquanto espírita, saber também, né? Assim como também os espíritas, eles representam uma margem populacional tem uma maior renda, que tem maior grau intelectual e que se declaram espíritas na fase adulta, né? Ou seja, eles optaram, eles não nasceram de berço, mas eles Exato. viram e optaram por ser espíritas, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo me preocupa isso, uma coisa que você já falou na sua fala também, é que os espíritas estão envelhecendo, né? E aí, Laelder, eu queria que você, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você refletisse o que nós devemos, para expandirmos o movimento espírita, para interiorizarmos o movimento espírita, para atrair os jovens para o movimento espírita. Como é que quais são os caminhos, ou então algumas reflexões que nós deveríamos ponderar? Pronto. Aí entra aquilo que a gente tem que captar. Talvez a gente não esteja percebendo. Diz assim, já faz alguns anos que se fala que a gente se aproxima do mundo de regeneração. A minha indagação é, enquanto espírita, a gente está pedagogicamente preparando esses espíritos que estão reencarnando ou vão reencarnar, apresentando para eles o conteúdo doutrinário espírita, porque tem um detalhe. Boa questão. Tem um detalhe. Não adianta eu pensar pedagogicamente, eu não sou pedagogo, tá certo? Mas me vem sempre essa reflexão. Não adianta eu pensar de uma maneira pedagógica com a estrutura de mundo de prova e expiação. Não há como. O grande dilema que a gente sempre tem, toda geração, é geração de transição. Eu e você somos uma geração de transição entre meu pai e os nossos filhos. Os nossos filhos é uma geração de transição entre eu, né, o meu filho, entre eu e o meu neto. Isso. O meu neto vai ser uma geração de transição entre o pai dele, né, e os meus bisnetos. Então, eu preciso entender, compreender, digamos assim, como eu devo usar, digamos assim, um pedaço da terra, vamos dizer assim, que seja o passado, vamos dizer assim, e a fluidez do mar, que é a água, que é o que vem à frente. Que é o que está vindo. Exatamente. Porque aí tem um detalhe, não somos nós que mandamos. Não somos nós que enviamos. Quem envia é a própria lei de causa e efeito, né? É a própria providência divina. Porque é a lei que vai dizer, essa leva aqui reencarna, porque tem essas questões, né? E aí já se sabe, não estão mais usando lápis, né, para fazer, é só computador, só tela. Aí alguns dizem, não, a psicomotricidade tem que ser usada. Sim, mas isso aí será que isso é para um conteúdo de uma encarnação, de um espírito de mundo de prova de expiação? Será né? que se aplica já para a gente? Né, Exatamente. Exatamente. Entendeu? E assim, daqui a alguns anos, será que eu e você saberemos lidar conversações com pessoas holográficas? Perfeito. Será que isso que a gente está fazendo já não é um prenúncio de um processo holográfico? É verdade. Entendeu? Então, esse jovem, o que é que eu digo assim? Eu entendo o seguinte, essa história que o pessoal diz assim, pai que educa, o espírito se educam entre um e o outro. Porque seu filho vem com a carga espiritual, né, com informações que você não transitou. Verdade. Se ele percorreu caminhos que você não percorreu. Perfeito. E eu não estou nem levando em consideração que o seu filho evolutivamente pode ser mais avançado do que você em determinadas questões. Isso. Como ele também tem um processo de aprendizado, já que também é um mundo está no meio de transição. Perfeito. Recursos é tentar entendermos a linguagem e os recursos que os jovens estão precisando. Já que a gente está nessa estatística, que somos
uma estrutura mais flexível, porque a gente está, desculpe o termo, arrebanhando, conquistando, assim, pessoas, porque a doutrina espírita é uma doutrina espírita mais flexível, e as outras que são mais rígidas, mais fechadas, estão perdendo, né, os seguidores, os seus adeptos, sei lá, o nome que se aplique. Então, precisamos entender a nossa flexibilização. Né? O que é que eles estão vindo para dizer para nós? E os problemas deles não são os nossos problemas, né? Exatamente. Temos que também falar a linguagem deles e se adequar aos problemas deles também. Exatamente. Só lembrando a frase de Gibran, né? Seus filhos são os vossos filhos. Não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida. Perfeito. Assim, é o que eu vejo. Diga assim, apresente o talento que você tem e que produz o talento que você possui. Foi o que Jesus pediu na parábola do talento. E aí também nessa questão, ele deu a parábola, na parábola diz, o Senhor deu o talento conforme a capacidade de produção de cada um. De reprodução de cada talento. Né? Quantos Exatamente. talentos você poderá retribuir ao Cristo depois? Exatamente. Muito obrigada, Lael. Eu que agradeço a atenção. Nossa conversa foi muito boa. Obrigado. Gostaria de demonstrar minimamente minha satisfação de ter tido essa conversa com você. E eu espero que tenhamos outros momentos mais para frente. Quem sabe com um pouquinho a mais de uma hora, não é isso? É só chamar que a gente vai ver. Se quiser dar as suas últimas palavras de despedida do nosso público. Certo. Só para, bem rapidinho, a questão do Setembro Amarelo, né, advertindo, me orientando, ou dando uma colocação. Diz assim, se o problema chega para ti, porque você é a resposta. Não é porque você é o problema. Então, e diga assim, e se tiver, como diz, perto do monstro da meia-noite, da escuridão, fecha os olhos. Entenda a tua sombra e faz que nem um cego. Tateia. E procura encontrar a saída, que sempre haverá uma luz no final do túnel. Muita paz ao Grupo Renascer, a todos que fazem, a vocês que têm e nos deu a alegria de estar conosco compartilhando essa live. Muito obrigada, Lael. Eu ia fazer uma prece inicial, mas eu acho que eu achei desnecessário depois dessa... Estou sob o seu comando. Não, eu achei super desnecessário eu falar ainda depois dessa reflexão que você acabou de fazer conosco. Então, obrigado. É um setembro amarelo, pessoal, de muita luz, de muita reflexão. Esses problemas da juventude de hoje, como nós acabamos de discutir aqui, são problemas deles que também fazem parte da nossa vida e que também nós devemos compreender essas novas linguagens e se apropriar dos problemas e das soluções também a partir, né, desse novo contexto, para que a gente possa também construir algo novo, né? Isso, então, exato. Fiquem com Deus, até a semana que vem, próxima semana com Lili e com o Denilson aqui conosco e até breve. Tchau, Muita tchau. paz, professor. Tchau, tchau. Muita paz.